Irmãos, a paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. John Knox disse que ele não temia os demônios, mas toda vez que subia ao púlpito, as suas pernas tremiam. Perna treme aqui em cima, irmãos. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 23. Lucas 23. Quem encontrou, diga glória a Deus. Vamos ler o versículo 32 e depois vamos ler os versículos do 39 ao 43. Todos encontraram? Lucas 23, do 32, depois a gente vai ler o 39 ao 43. Eu vou ler nessa tradução, todos me acompanhem. E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com ele. Versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendendo-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Vou fazer mais uma oração. Curve vossas cabeças. Pai, nesse momento eu quero te pedir graça para pregar a tua palavra. A tua igreja precisa te ouvir, ser direcionada por ti. Nós sabemos que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Tem pessoas que entrou aqui hoje precisando ouvir a tua voz. E que nessa noite não seja o Elvis, mas seja o Senhor falando com cada um que está aqui. Fala conosco, nos ministra. Exalta e glorifica o teu nome, Senhor. Quebranta o nosso coração, leva a nossa mente cativa a tua palavra nesse momento, Senhor. Que a gente venha aprender de ti e ser direcionado por ti nessa noite. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Lucas 23, um dos evangelhos, eu pensando no que pregar esses últimos dias, eu fui direcionado para o Calvário, para a cruz. E eu percebi que nós, quando eu falo nós como igreja, nós paramos de pregar sobre a cruz. Às vezes nós queremos pregar sobre algum tema, atual, algum tema que venha massagear o ego, e muitas vezes deixamos para pregar ou ouvir sobre a cruz num dia de ceia, num culto de ceia, ou na Páscoa, está chegando a Páscoa, a gente vai ouvir muito falar sobre o Cordeiro de Deus, Só que eu acredito que
a principal mensagem do Evangelho ainda continua sendo a cruz. Tem um louvor que diz que eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Eu também levarei a minha cruz, até por uma coroa trocar. E pensando sobre a cruz, eu estava meditando sobre a crucificação, lendo os evangelhos. Eu parei nesse episódio onde a Bíblia vai dizer que Jesus, ele está pronto, para entregar o seu espírito a Deus. E antes de Jesus se entregar a Deus, entregar seu espírito, algumas coisas interessantes acontecem. E, com forma introdutória da mensagem, eu quero falar um pouco dessa tradição judaica, porque Jesus ele foi crucificado na Páscoa, E os judeus, nessa festa, eles tinham o costume de soltar um preso, tentando mostrar que eles estavam sendo justos ou praticando justiça. No dia da festa da Páscoa, eles libertavam o preso. Até então, nós sabemos que entre Jesus e Barrabás, o povo preferiu soltar Barrabás, crucifica Jesus. O interessante também é que, na festa da Páscoa, eles tinham o hábito de sacrificar o cordeiro, Se lembrando da libertação do povo do Egito, quando Deus libertou o povo do Egito naquela noite, o povo hebreu, eles tiveram que sacrificar um cordeiro, comer pães asmos, ervas amargas e sair do Egito. Então o judeu, na festa da Páscoa, sempre ele tinha esse hábito, fazia parte da cultura, libertavam um preso, sacrificavam um cordeiro, e isso era normal para um judeu. O interessante é que no texto que nós lemos, que Jesus ele está na cruz, mas ele não está sozinho. Existem 3 cruzes no Monte Caveira. Quantas cruzes? Irmãos, para vocês que me conhecem há mais tempo, sabe que eu tenho a língua enrolada, eu não sei falar a palavra 3. Eu troco o R pelo L, desde pequeno. Igual cebolinha. Vocês riem, E ali está ladrões. E por via, meu irmão Ronald, aqueles ladrões também não caíram na sorte de serem libertos. Um daqueles 2 também poderia ter tido um alvará e descido dali. Um daqueles 2 poderiam ter sido premiado e descer da cruz do Calvário, Silas. Mas eles estão ali. E estando ali, aqueles 2 presenciaram tudo o que aconteceu. Eles viram quando Jesus chega com a sua cruz, e eles também chegaram com as suas cruzes. Eles presenciaram Jesus sendo pregado, os pés, as mãos, porque eles também foram pregados, os seus pés e as suas mãos. E agora, eles estão, os 3, nas mesmas condições. Do lado direito, um ladrão, do lado esquerdo, outro, e no centro, Cristo. Jesus está no centro. Versículo 32 diz assim: levaram também 2 criminosos, para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram Jesus, e junto com ele 2 criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. 2 ladrões. Quem são esses 2? Os evangelhos não vai dar nome para eles, mas pesquisando um pouquinho, encontrei um evangelho apócrifo de Nicodemos, e um se chamava Dimas, segundo o evangelho apócrifo de Nicodemos, e outro Gestas. Esses 2 ladrões estão ali para morrerem, serem sepultados, e acabou. Mas, irmãos, olha que interessante. Até no último momento de Cristo na cruz, ele ainda salva pecadores. 2 pecadores na mesma condição, pagando a mesma dívida pelos seus atos. 2 homens demonstrando e revelando a condição humana. Esses 2 ladrões, ele representa
a condição humana, sem Cristo. Ambos descendentes de Adão, caídos, ladrões, corruptos. Eu não sei quais os crimes esses ladrões cometeram. Eu sei que o do meio não cometeu um crime sequer. Mas ambos daqueles homens, tanto da direita como da esquerda, eles cometeram crimes. E pelo jeito não foi crimes leves. Foi crimes dignos de crucificação. E essa é nossa situação perante Deus. Romanos 3, 24 vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não existe um justo sequer. Esses dois ladrões estão ali, irmãos, porque eles mereciam estar. Eles cometeram um pecado. Volto a dizer, apenas um é inocente, o do meio, Jesus. Todo homem que está sem Cristo está na condição desses dois ladrões. Esses dois ladrões representam a humanidade perdida em seus pecados. Quem são esses dois? Esses dois ladrões, irmãos, representam o homem sem graça, a passos largos, a viver uma eternidade sem Deus. Esses dois ladrões representam eu e você, distante da graça, distante do alvo de Deus. Nós merecíamos, pelos nossos pecados, nós merecíamos, a Bíblia vai dizer que nós éramos alvos da ira de Deus. Romanos 8, 32. A inclinação da carne é inimiga para com Deus. A Bíblia diz que estão os dois ladrões lá, Jesus no meio. Irmãos, do nada surge um diálogo. Os caras estão à beira da morte. Os três vão morrer. Ninguém vai descer daquela cruz vivo. Os três condenados. Versículo 39. Olha o que acontece, o diálogo. Um dos criminosos, um dos malfeitores, vamos naquela tradução ali. Um dos malfeitores crucificado blasfema contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Na minha tradução, você não é o Messias? Então salva você mesmo e a nós também. Um dos ladrões, ele toma a voz. Talvez Jesus estava ali quietinho, pronto para entregar o seu espírito para Deus. Mas um dos ladrões começa um diálogo dizendo: ei, você não é o Messias? Salva-te a ti mesmo e salva nós também. O ladrão da esquerda, ele queria ser salvo, mas do seu jeito. Eu posso dar um tema para minha mensagem? Pode ou não? Vou dar o tema aqui. Não deixe que nada tire os seus olhos da eternidade. Vamos repetir para gravar? 1, 2, 3. Não deixe que nada tire seus olhos da eternidade. Um dos ladrões começa um diálogo, irmãos. E ele começa a blasfemar. Blasfemar e meio que tirar uma onda. Ei, você não é o Cristo? Você não é o Messias tão esperado por Israel? Você não é o rei dos judeus? Porque tem até uma plaquinha em cima dizendo que você é o rei dos judeus. Por que você não salva a ti e salva a nós também? O ladrão da esquerda queria ser salvo do seu jeito. Eu sei que ele estava com dor, e a dor ofusca a sua visão e a sua percepção. E aqui vem o primeiro ensinamento, irmãos. Esse ladrão, ele começa a olhar só para o agora. Coloca aqui, por favor, 1 Coríntios 15, 19. Coloca aqui na tela. Esse ladrão, ele está com dor, e a dor momentânea dele, porque a dor é momentânea, a dor é somente agora, ofusca a visão dele.
E olha o que diz 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O ladrão, ele olha para Cristo, Ronald, e ele quer um Cristo para agora. Um Cristo que apenas tire ele da cruz agora. Um Cristo que resolva a dor dele agora. Ele queria um Cristo que apenas desça ele da cruz agora. Ele queria um Deus para agora, somente para agora. A dor da cruz levou o ladrão a blasfemar, a rir e também a enxergar apenas o Deus de agora. Os olhos deles estavam fechados para as coisas eternas e importantes. Ele não conseguia enxergar que quem estava do lado dele era Deus. Ele não enxergou que o caminho para a eternidade estava bem do seu lado. Porque Jesus é o único caminho para a eternidade. Coloca aqui João 1,29. João 1,29. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eita, eu coloquei aqui o versículo errado, calma aí. João 14,6, vai lá. Esse aí é depois, tá? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por... A porta da vida eterna estava do lado daquele ladrão. E ele não conseguia enxergar, porque a visão dele estava militada para o agora. A dor dele fazia ele ver apenas um Deus que pudesse salvar ele agora. Ele não enxergou que ao seu lado também estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não precisa colocar João 1,29. Ele não enxergou que o Deus Filho estava naquele momento do lado dele, recebendo e bebendo o cálice da ira de Deus pelos nossos pecados. Aquele ladrão, ele não conseguiu contemplar a beleza da graça. Ele não conseguiu enxergar que o autor e consumador da nossa fé estava bem ali, do lado dele. E agora eu faço uma pergunta. Quantas pessoas estão dentro da igreja e ainda não são salvas? Estão perto da cruz e distante de Jesus. Eu não sei quantos metros separavam uma cruz da outra. A Bíblia não fala, mas eles estavam muito perto. Eles estão falando com o próprio Deus ali. Aquele ladrão, ele olha e ele quer apenas minimizar a sua dor e descer daquela cruz. Ele blasfema, ele tira uma onda. E aqui, que John, som. Glória a Deus, som. Aqui eu descubro que existe caminhos para o inferno até nas portas do céu. Esse homem está tão perto da cruz, mas tão distante de Jesus. Esse homem está tão perto da graça, ele está a um passo. Ele está rindo de quem está do lado dele, sem enxergar. Está tão embaçada a visão dele que ele não consegue enxergar. Quantas pessoas vivem desse jeito? Esperando um Jesus só para essa terra. Criam um Deus ou um falso Deus para atender às suas necessidades. Quantas vezes nós, como igreja, também perdemos o alvo e queremos que nossos desejos momentâneos são atendidos. E quando não é, blasfemamos como esse ladrão e questionamos, mas você não é o Messias? Quando não é nós, é o outro blasfemando. Você não é crente?
Olha a sua vida como está. Olha que luta, olha que prova. Cadê o seu Deus? E muitas vezes nós também questionamos e duvidamos. Será que Deus existe? Será que nós vivemos um Deus verdadeiro? Por que Ele não fez isso ou aquilo outro? Porque nossos olhos estão apenas nessa terra. Mas existe algo maior que tudo que podemos enxergar neste momento. Não deixe que as dores e as dificuldades tire nossos olhos da eternidade. Coloca 2 Timóteo, versículo 2, capítulo 2, versículo 4, 2 Timóteo 2, 4. Que nada, irmãos, que nada venha tirar os nossos olhos da eternidade. Olha que Paulo aconselha a Timóteo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Outra tradução diz: ninguém se embarace com as coisas dessa vida, a fim de alegrar aquele que o alistou para a guerra. Irmãos, muitas vezes nós se embaraçamos demais com as coisas dessa terra. Se embaraçamos demais com o trabalho, correria, família. E aqui eu te faço uma pergunta. Quem entrou aqui hoje? Quem entrou nessa igreja hoje? Preocupado com a eternidade? Quem entrou aqui hoje? Preocupado aonde vai passar uma eternidade? Quem entrou aqui hoje preocupado se está se parecendo com Cristo ou está se embaraçado com as coisas do mundo? Muitas vezes nós estamos vivendo como se nós nunca fossemos sair daqui. Morar aqui está cômodo. O evangelho verdadeiro, irmão, é uma peregrinação. Nós somos peregrinos. Nós não podemos se acostumar com esse mundo. Senão nós vamos estar igual esse ladrão da cruz, olhando para Jesus, apenas para este mundo, para Ele saciar as nossas dores deste mundo, as nossas mazelas neste mundo. Mas o Cristo bíblico, Ele veio nos libertar do nosso pecado, para um dia nós passar uma eternidade com Deus. Seria um Deus, um Jesus muito pequeno, se fosse um Jesus apenas para me dar filhos, casa, carro, bens. Seria um Deus muito pequeno. Não deixe que nada tire os seus olhos da eternidade. Hoje que a gente venha lembrar da onde ou para onde nós estamos indo. Versículo 40, coloca aqui, por favor. Agora vai acontecer algo interessante com o outro ladrão, presta atenção. Um ladrão não enxerga nada, a não ser a sua necessidade. Olha o que esse outro ladrão enxerga. Respondeu-lhe, porém, o outro. Qual outro? O Dimas, o outro da direita. Repreendeu-o, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sobre a mesma condenação? Pode deixar o 40. Minha tradução: você não teme a Deus? Estando debaixo da mesma condenação? Aqui nós vamos ver duas humanidades, o da esquerda e o da direita. Os olhos maus, que não enxerga a beleza da graça, e os olhos bons. Agora o ladrão da direita, parece que a mente dele é dilatada pela graça do Evangelho. Vem uma clareza, e agora um ladrão na cruz vai dar uma aula de teologia para nós. Ele vai demonstrar que a condição dele é de pecador, depravado, condenado, mas ele vai enxergar que muitos homens
com doutorado, mestrado, não enxergam durante uma vida inteira. Os olhos bons enxergam a beleza da graça. O ladrão da direita observa as atitudes de Jesus. Como esse ladrão vai conversar? Antes de ele ver, vamos entender que esse ladrão, ele vai ver Jesus intercedendo, e lá em Lucas 23, 34, ele intercede. Olha o que Jesus fala, ó. Esse ladrão vai presenciar Jesus intercedendo, dizendo o seguinte: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sorte. Esse ladrão, os dois, na verdade, vão presenciar Jesus intercedendo pelos pecadores. Perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Ele vai presenciar também, em João 19, vai dizer aqui, João 19, do 25 ao 27, que Jesus entrega Maria, sua mãe, a João, e João a Maria, olha, cuide-se um do outro. Ele vai ver Jesus se preocupando. Ele vai ver Jesus não murmurando e não questionando. Vai ver Jesus calado, sofrendo, como ovelha muda no matadouro. Isso foi o suficiente para agora esse ladrão ouvir Jesus falar poucas palavras e ser convencido. Tem alguma coisa estranha com esse ladrão do meio. Eu fico imaginando, pastor Joel, ele pensando, tem alguma coisa estranha com esse ladrão do meio. Porque eu passei muitas vezes, talvez por ele não estava roubando, ele estava pregando. Ele não estava matando, ele estava curando. Ele estava fazendo milagres. Não era para ele estar aqui. E mesmo na cruz, ele intercede a Deus. Esse ladrão da direita, ele percebe que esse ladrão do meio é diferente. Simplesmente a mente dele é clareada por Deus a ponto de enxergar a salvação em pessoa do lado dele. Primeiro ponto, versículo 40. Ele diz: você não teme a Deus? Irmãos, esse ladrão, ele teme a Deus. Ele pergunta o outro: você não teme a Deus? Ele enxerga quem do lado dele? Deus. Ei, para com essas brincadeiras. Você não teme a Deus? E o princípio da sabedoria do homem, Provérbios 9, 10, é o temor a Deus. Esse ladrão, irmãos, no alto daquela cruz, prestes a morrer, ele teme a Deus. E é o ponto de partida. Eu tive 2 experiências nas últimas semanas. Cadê o Robson? O Robson está aí? Está lá do outro lado? Eu e o Robson, nós tivemos 2 experiências. E as 2 experiências foi, todas as vezes que nós pegamos alguém que quer sair da rua, alguma família liga, ou nós evangelizamos alguém na rua, nós pedimos para a pessoa vir para a igreja. E aqui nós fazemos uma triagem, ou na quinta-feira, ou no sábado. E chegou um rapaz aqui esses dias, cara. Ele foi descer da moto, o Robson deu risada de mim. Por quê? Ele foi descer, eu estava na porta da igreja, Everton. Ele foi descer, eu falei, desce para cá. Eu falei, desce por lá, porque senão você vai queimar o pé na moto, porque ele estava de moto. O rapaz que trouxe ele de moto. Ele, não, tenho que descer pelo lado de cá. Eu falei, não, você vai queimar seu pé. Ele, não, mas eu tenho que descer por cá. Quando eu dei a volta na moto, ele não tinha uma perna. Por isso que ele queria descer pelo lado de cá. Por que você riu? Só porque ele estava sem uma perna? Ajudamos ele, levamos para a cantina, né, Robson? Sentamos. Cara, ele não deixou eu e o Robson falar. Ele não deixou. Ele só falava, eu tomei tantos tiros, tantas facadas, eu estou sem uma perna,
eu sou isso, eu fui disso, eu fiz isso. Cara, ele não deixou um minuto a gente falar de Deus para ele. Quando eu fui falar para ele, e o Robson, ele espanou, levantou, correu e foi embora. Eu falei, Robson, como é difícil, né? A pessoa enxergar que ela precisa de Deus. Aí quando foi semana passada, a gente foi terça-feira, né, Robson? Em outra casa, outro rapaz aqui do lado, na rua da igreja. Chegamos lá, a primeira coisa que o rapaz falou é, cara, a casa caiu para mim. Eu sou miserável, sou dependente da graça. Me socorre, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu falei para o Robson, cara, existem pessoas que elas se acham autossuficientes, que elas se acham que elas são deuses. Ela está arrebentada, ela está no alto de uma cruz, condenada. Só Jesus pode salvar ela. E mesmo assim, ela se fecha, se tranca. Mas esse ladrão aqui, ó, ele começa o diálogo desarmado, dizendo, você não teme a Deus? Você não teme a Deus, estando na mesma condenação que ele? Versículo 41, olha o que ele diz. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que o nosso feito merecia, mas este nenhum mal fez. Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça. Esse ladrão da direita, ele olha, sabe para onde primeiro? Ele reconhece que quem está do lado dele é Deus, e ele teme a ele. E daqui a pouco, depois que ele olha para o lado, ele olha para dentro. E ele fala, olha, eu mereço estar aqui. Essa cruz foi feita na medida para mim. Eu mereço morrer. Eu mereço. Essa cruz é minha. Eu sou um pecador. O pecador não é o Rodrigo, não é o Everton, não é o Fábio, não é o pastor. Sou eu. O pecado é meu. Eu mereço estar aqui. Esse pecador, irmãos, ou esse ladrão, ele reconhece que quem está do lado dele é Deus, e ele teme a Deus. E daqui a pouco ele diz, olha, eu mereço morrer. Eu pequei. Irmãos, o primeiro passo da salvação, olha que aula de teologia esse ladrão está dando. Reconheço e temo a Deus. Segundo, ele olha para ele e não tem mudança, irmãos. Se você não reconhecer que você é o maior pecador que você conhece, se eu não olhar para o meu pecado, eu sempre vou ver problema no outro. O problema sempre vai ser a minha esposa ou o meu marido. O problema sempre vai ser o meu chefe ou o meu líder. Mas o Evangelho nos mostra olhar para nós. E o problema sou eu. Já pensou se cada um assumisse a responsabilidade pelos seus pecados, pelos seus atos? Como seria diferente? Ele olha para si, enxerga o seu pecado. Ele reconhece que é pecador e que não consegue se salvar. Irmãos, se você e eu reconhecer que nós somos pecadores e não conseguimos se salvar, logo precisamos de um Salvador. 41b. No 41 ainda. Olha, eu reconheço
Nós, em verdade, com justiça, porque recebemos os feitos que nós merecia, mas este nenhum mal fez. Esse ladrão, ele olha para ele e vê que ele é pecador. Ele olha para Jesus e diz: olha, esse aí é inocente. Esse ladrão, ele consegue olhar para o Cordeiro de Deus e falar: olha, ele faz uma avaliação de Jesus. Esse aí não tem pecado. Eu sou pecador e não consigo me salvar. Esse aí, esse do meio não tem pecado. E se ele não tem pecado, ele pode salvar quem tem pecado. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Esse pecador, ele avalia o Cordeiro. Ele percebeu que Jesus é o Cordeiro de Deus, sem pecado. Estava ali para nos salvar dos nossos pecados. Versículo 42. Então ele reconhece que Jesus era Deus, ele reconhece que era pecador, e ele reconhece que Jesus não tinha pecado. Versículo 42. E então disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Os judeus, naquela época, culturalmente, eles esperavam um Messias que viria a remir o povo de Israel e criaria um reino. E ele vai falar daquilo que ele conhece. Então ele entendia que aquele Jesus que estava do lado dele viria um dia futuro de um reino. E ele pede então, ele clama, ele reconhece que é pecador e agora ele clama. E é um clamor de arrependimento. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, lembra-te de mim. Jesus, eu mereço essa cruz. Eu sou pecador, mas lembra-te de mim. 4 pontos aqui, irmãos. Ele não reconheceu só que Jesus era o seu Salvador. Ele conhece Jesus como Rei da glória. Jesus, lembra-te de mim no teu reino. Olha que ladrão ousado. Lembra-te de mim no teu reino. Ele reconhece Jesus como Rei da glória. Enquanto um limita Jesus para essa vida, para essa terra, esse Jesus, esse outro ladrão, já estava enxergando o seu pecado, que era condenado, que Jesus era o Cordeiro de Deus. E aqui agora que Jesus era o Rei da glória. Ele primeiro olha para si e vê pecador. Depois ele olha além e vê Cristo. Mas agora ele olha para o futuro. O futuro com Deus na eternidade. Ele olha para frente, para um reino vindouro. Ele não espera Cristo somente para essa terra. Irmãos, eu não sei vocês, tá? Mas quando Deus me direcionou para pregar sobre eternidade, e o tema é que nada tire os nossos olhos da eternidade, não parece que a gente paramos de esperar por Jesus? A maneira que nós vivemos, a maneira que nós tratamos nossos negócios, a maneira que nós temos um estilo de vida, muitas vezes retrata alguém que não está esperando por esse Jesus.
Esse Jesus que nos levará para passar uma eternidade com Deus. Parece que nós não amamos mais esse evangelho de reino eterno. No versículo 42 ainda, esse ladrão, ele vai dizer: lembra-te de mim no teu reino. E aqui, irmãos, eu não sei você, que entrou aqui pela primeira, segunda, terceira vez. Esse ladrão, ele está prestes a ouvir algo da boca de Jesus, que muitos crentes antigos aqui hoje desejariam ouvir. Mas esse ladrão, depois que ele é clareado pela essa luz da graça, automaticamente ele se arrepende. Salva-me, lembra-me, eu preciso, eu necessito. E eu dou uma pausa para falar com você, que perdeu a sensibilidade de se arrepender do seu pecado. Isaías capítulo 30, versículo 1 diz: ai dos filhos rebeldes, que ouviram conselhos, mas não do Senhor, que acumularam pecado a pecado. A pior coisa que pode acontecer com o homem é ele perder a sensibilidade de se arrepender do seu pecado. A pior coisa que pode acontecer com o homem é Deus lavar suas mãos e entregar ele para suas próprias paixões e concupiscências. Se a sua mente se tornar cauterizada pelo pecado, já era. Se você perder a sensibilidade, se você ouvir uma palavra dura como essa, e não sentir medo, ou melhor, temor de Deus, e olhar para o seu coração e se perguntar: será que a minha eternidade está comprometida? Se você perder a sensibilidade, já era. Vai ser apenas mais um culto. Vai ser apenas mais um domingo normal. Esse ladrão aqui, ele encontrou graça. O interessante é que esse ladrão, ele não teve tempo de ir num culto de domingo e passar uma hora sentada. Esse ladrão, ele não teve tempo de vir às escolas bíblicas dominicais. Esse ladrão não teve tempo de culto nos lares. Esse ladrão não teve tempo de ouvir o Elvis, Fábio, Rodrigo, Everton, Joel pregar todos os domingos. Esse ladrão não teve tempo de ouvir palavra, palavra e palavra. Esse ladrão, em pouco tempo, ele percebeu que ele era pecador, miserável e dependente da graça de Deus. E se você não perceber isso, se você não enxergar isso, se o Espírito Santo, enquanto eu estou pregando, não trazer clareza ao seu coração, eu falo isso, irmãos, porque a gente que evangeliza, a gente encontra cada coisa na madrugada, 15 anos de evangelismo, e cada saída é uma novidade, cada saída é algo novo. Esse ladrão aqui, irmãos, ele vai demonstrar que por pior que seja a situação de um homem, por pior que seja um coração corrompido pelo pecado, Elvis, você não me conhece, você não sabe o que eu já fiz.
Elvis, você não sabe o que eu já aprontei. Você não sabe o que passa na minha mente. Eu sei, irmãos. Eu sei porque eu também sou pecador. Esse ladrão se arrepende. E a única coisa que rasga a cédula da condenação é o arrependimento genuíno e verdadeiro. A única coisa que rasga a cédula da condenação é o arrependimento genuíno e verdadeiro. Ele pediu na última hora, na última volta do ponteiro, no último momento, no último suspiro, lembra de mim. O arrependimento, irmãos, ele tem que ser parceiro diário. Tem gente que pensa que um dia se arrependeu, levantou a mão, veio aqui na frente, orou, acabou, seus pecados já eram. Não! Esse ladrão, se ele ouvisse o evangelho no outro local, esse arrependimento fazeria parte da vida dele. Mas aqui acontece algo interessante. Na visão dele, Jesus viria num reino futuro. Daqui um tempo, daqui anos, Jesus viria. Irmãos, Jesus, se fosse eu, Fábio, a resposta ouvindo o ladrão, dando uma aula de teologia, esse cara deu doutrina do pecado. Esse cara deu aula de justificação. Se fosse eu para pregar para esse cara, eu ia falar, cara, senta aqui. Ia falar um monte de coisa. Mas o que Jesus fala para esse homem é simplesmente constrangedor. É graça em cima de graça. Jesus poderia pregar um discurso enorme, mas olha o que Jesus fala para esse homem. Versículo 43. E Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse ladrão ouviu aquilo que todo crente deseja ouvir. Se todo crente deseja ouvir, entre bendito de meu Pai. Se isso é o que queima no coração do crente, entre bendito de meu Pai para o gozo eterno. Esse ladrão ouviu essas doces palavras da boca do Cordeiro de Deus. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Uma graça imediata. Ouviu novo nascimento. Esse termo ainda hoje, e eu vou terminar, foi tema de debate por causa de uma vírgula. Você sabia disso? Algumas seitas, elas discutem que a vírgula do hoje, né, Herbert? Né, pastor? Quando Jesus fala, ainda hoje estará comigo no paraíso, alguns acreditam que não é hoje, agora, naquele dia. E defendem dizendo que depois Jesus apareceu para os discípulos. Jesus não foi para o céu naquele dia. Dizendo que a vírgula antes do hoje é, hoje te digo, que num dia você virá para o paraíso. Eles entendem assim. Mas eu estava analisando. Independente se o hoje é agora, quando Jesus disse, estarás comigo no paraíso, ele está dizendo o seguinte: você vai estar comigo. Não importa se é agora, daqui a pouco, você vai estar comigo no paraíso.
você está comigo no paraíso, é uma pessoa que está em Cristo, sem angústia, sem dor, sem tribulação, sem lágrima, é estar com Cristo. Jesus, ele foi crucificado às 9 horas da manhã. Ele ficou na cruz até às 3 horas da tarde, 15 horas. Ele morreu. Eu acredito que foi no dia. Ele morreu e ficou com Cristo, em Cristo. Ele estava em Cristo. Está em Cristo, aí está indo no paraíso. Jesus morreu. E qual era a cultura? A Bíblia fala em João que os soldados vão até as cruzes, as creis. Falei certinho, vocês viram? E quando eles chegam na cruz, João, Jesus já está morto. Para que se cumprir a profecia, eles não quebram as pernas de Jesus. Mas eles quebram as pernas dos outros ladrões. Por quê? Eles faziam um apoio para respirar. Se as pernas estão firmes, eles viviam ainda naquele tormento alguns dias. Mas os judeus queriam descer os corpos, porque era a festa da Páscoa. Eles não queriam trabalhar no outro dia. Então eles pedem para tirar os corpos. Então eles quebram a cruz. E para o judeu, o dia termina às 18 horas. Então aquele ladrão morreu no mesmo dia. Elvis, o que é que tem a ver comigo? Irmãos, se você perdeu o foco, igreja não faz sentido nenhum. Se você não cravar seus olhos na eternidade, você vai se preocupar com tudo, com contratos, com bens. Se você não cravar os olhos na eternidade, a sua passagem nessa terra não vai ter sentido. E a morte de Cristo foi em vão. E nessa noite, o meu papel como diácono e pregador da noite é lembrar você que o céu é real. Existe um céu esperando a igreja. Existe um casamento para o noivo. Existe um casamento para a noiva com o noivo. Existe um céu e ele é real. Esse ladrão, ele não teve as mesmas oportunidades que você está tendo. E hoje você está tendo mais uma oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz: se ouvires a voz de Deus, não endureça o vosso coração. Aquele ladrão da esquerda, ele teve a oportunidade de passar uma eternidade com Deus. E só um desceu daquela cruz justificado. Imagina, isso é beleza da graça. O cara está morto. O cara subiu na cruz decretado como morto. E quem é esse ladrão? Se você não enxergou, que é você. Eu subi naquela cruz morto. Eu merecia estar naquela cruz e eu estava lá. Mas a graça me alcançou. E eu enxerguei o quão terrível eu sou. E aquele do meio, do meu lado, é justo. E ele estava ali porque ele te amou. Eu queria que você olhasse para essa cruz do meio. Talvez você tirou o seu olhar. Talvez as coisas, igual Paulo falou para Timóteo. Uma voz antiga disse que a pior coisa, o pior desafio, pastora, do cristão é se manter acordado em um mundo encantado. Esse mundo quer nos encantar.
passarinho, belas flores. Você não é daqui. Não se embarace. Elvis, mas está com um monte de problema lá em casa. Eu te digo, com problema ou sem problema, existe uma eternidade que não vai ser maior do que esses problemas. O céu é real. Não deixe que nada tire os seus olhos da eternidade. Fica de pé. Cadê o meu amigo Anderson? Cadê o Serginho então? Desce, Serginho. Desce, Serginho. Desce, Serginho. Acelera, Serginho. Você está treinando. Bora, corre. Cadê os músicos? A gente vai louvar um hino. Hoje não é ceia, tá? Essa mensagem é da cruz. Porque Deus colocou ela no meu coração. Mas tem pessoas aqui hoje que precisam entregar a sua vida para esse ladrão do meio. Esse ladrão do meio, ele não roubou ninguém. Pelo contrário, ele arrancou a chave da morte do diabo. Os meninos vão adorar, eu queria que a igreja adorasse. Enquanto nós estamos adorando, eu queria orar pela vida sua. Você que vai entregar a vida para Cristo, ou reconciliar. Eu quero te dar um abraço e orar com você hoje.